Bem-vindos ao Gosto e Sabores. Estamos na Península de Troia e hoje o nosso convidado é o chefe Carlos Capote. Vamos conhecer a sua vida, a sua experiência e o seu prazer pela gastronomia. O nosso convidado de hoje nasceu aqui bem perto, na costa da Caparica. Carlos Capote, muito obrigado por estares connosco aqui em Troia, por teres vindo até ao Gosto e Sabores. Nasces na costa da Caparica e começas aí exatamente a tua vida profissional. É, praticamente, mas de qualquer maneira eu é que tenho que te agradecer o estar aqui contigo nesta linda terra que é a Troia e muito obrigado por me teres proporcionado este Quase momento. vizinha, não é? É verdade, quase vizinho. O meu percurso começa efetivamente na costa quando eu abri o Capote no ano de 69, que era uma tasquinha a vender caracóis, bifanas, pregos, cachorros, chouriço assado, umas cadelinhas e uma sopa, havia sempre uma sopa. E depois tentei sempre melhorar e fui aprendendo, sempre fui um autodidata. O seu gosto pela cozinha nasce na infância? De infância, porque os meus pais sempre estiveram ligados à hotelaria. O meu pai teve um restaurante na Covilhã, que era o ex-café central, uma pessoa muito conceituada ali, Sou Poderoso, chamava-se, e por conseguinte eu fui criado sempre no meio desse ambiente de tachos e panelas, percebes? E depois, como fui um péssimo estudante, um cábula tremendo, nunca quis praticamente estudar, e então tive que me lançar a alguma coisa, então atirei-me com pés e cabeça à hotelaria. E começas com essa tasquinha, não é? Absolutamente, e o meu pai e a minha mãe. E aí que te começas a lançar para novos projetos que depois vão surgindo. No Capote, que foi um restaurante de muito sucesso, até aqui há uns anos, porque quando se começou com uma crise, a crise não é só de agora, as crises já são. Nós já vivemos em crise há quase 900 anos. E sabes que eu ali naquela minha terra, eu não podia ter um restaurante com produtos frescos, e tu sabes dar valor a isso, só para trabalhar ao fim de semana. Depois, durante a semana, e quando eu deixei de ter o apoio da cintura industrial de Almada, que eram as pessoas que efetivamente gastavam dinheiro, quando deixaram de poder utilizar os cartõezinhos que as firmas lhes davam, claro, eu comecei a levar pancada e então já tinha uma pastelaria a funcionar com muito sucesso e aumentei o restaurante para pastelaria. Uma pastelaria que criou um doce que era o Claudinos ao Capotes e que tem uma fama... O professor Helder Pacheco diz que as tradições criam-se e tu criaste uma tradição, é verdade, a tradição dos Claudinos. A tradição já estava, Capotes. Eu não criei, eu fui repescá-la, a verdade é essa, percebes? E divulguei-a como ninguém a divulgou. Mas o que ficará para a história são os praia, Claudinos do Capote. Claro. Na Praia da Vitória, nos Açores, na Feira de Gastronomia, que é uma feira fantástica, que eu fiz parte da direção da parte de gastronomia da feira, porque antes de eu ir, toda a gente havia restaurantes com os mesmos pratos, e eu cheguei lá, defini por regiões. Se o meu amigo é do Algarve, faz pratos do Algarve, se é do Alentejo, faz pratos do Alentejo, para não haver liga. E nós tínhamos lá uma pastelaria sempre a funcionar, e aí bateram-se recordes, dias de 3.500 Claudinos. Quando tens o teu restaurante, começas também uma parte mais pública, ou seja, vais para a televisão e fazes um programa com grande sucesso durante 3 anos. Foi, na SIC, que eram as receitas do dia. As receitas do dia. É verdade. Essas gravações eram feitas em Espanha? Eram, em São Sebastião. Em São Sebastião porque a SIC nessa altura não tinha estúdios e havia um projeto em Espanha que ainda hoje tem um grande sucesso, que é o Carlos Arguinhano, que gravava nesses estúdios onde eu também depois comecei a gravar. E por conseguinte uma parceria entre a SIC e essa empresa, que era a Digital Móveis, em São Sebastião. E foram 3 anos ou 4 maravilhosos, um pouco cansativos, mas que deu-me um conhecimento da cozinha vasca e criei grandes amizades no País Basco, que hoje são visita da minha casa e eu continuo a visitá-los também. Depois vens para a RTP Internacional. Sim, para a RTP Internacional e depois... Sou como o frade, vou aos conventos onde me chamam, não é? Já há muito tempo que não vou à RTP, à Praça da Alegria, não sei, devem estar zangados comigo. Seguramente que não. Deve ter queimado algum cabo lá ou qualquer a parte da RTP Internacional, para mim, diz-me muito porque o contacto com a comunidade totalmente diferente. portuguesa espalhada pelo mundo é fabulosa, não é? E sabes que eu tenho constatado isso porque geralmente quando viajo sou sempre abordado por pessoas que viam os programas e que têm pena de não ver os programas novamente. Tu ainda tens uma grande ligação às comunidades portuguesas? Tenho sempre aí, olha, eu estive o ano passado em Moçambique,
quando foi a FACIM, quando houve aquela pequena rebelião lá, eu estava lá a fazer como é dizer, um percurso da gastronomia portuguesa no Hotel Avenida, com grande sucesso, só que parou a meio porque depois os géneros começaram a falhar, porque não havia entrega de géneros, então tive que, com o que havia, safámos-nos bem. E mesmo com grande imaginação, sem géneros, ora, é já complicado. com a imaginação, que é hoje, o que infelizmente esta Vai malta faltando, nova hoje não tem, vai vai faltando. faltando. Se não tiverem um livrozinho à frente com a receita, já é um problema. Se lhes roubas a página... Nós vamos agora para a banca da cozinha. Eu tenho que pedir desculpa por estar de óculos escuros, mas é que estou com uma alergia terrível nos olhos e não com este sol consigo, aqui, de facto. com esta claridade estar a gravar sem ser com óculos escuros. Vamos para a mesa da cozinha e vamos fazer uma sorda de bacalhau com bacalhau ao Ao bardado. verdade, sim senhor, vamos a isso. E para prepararmos então a nossa açorda de bacalhau com bacalhau bardado, vamos precisar do bacalhau, o bacalhau que foi escalfado em água e que guardamos a água para utilização para a preparação da açorda, cerveja, azeite, pimenta, 3 tipos de ervas, salsa, coentros e cebolinho, cebola, tomate, pão alentejano, sal, ovos e farinha. Vamos começar por demolhar o pão, não é? Claro. Em água, pão alentejano, que é uma coisa única. Sim senhor. Tenho que dizer que, para as pessoas que estão mais a norte, um pão parecido com o alentejano é o pão de Padronelo, ou o pão de Fabaios também. Ah é? Olha, nós andamos sempre a aprender. Essa águazinha é da cozedura do bacalhau, não é, Hélio? Esta não, é a água da cozedura do bacalhau, está ali. Está ali. Depois fazemos a açorda. Claro, claro. Fazemos também a massa para o bacalhau Ao bardado. bardado. Então, deixamos assim e deixamos ali. Pois é pá, é um prazer ter-te aqui na minha Convém. zona. Convém que o pão seja, de facto, pão feito com pisco e não com fermento de padeiro, que esse é que faz toda a diferença da açorda. Da né? sorda. Alho, cebola. Nós- Mas agora já quase te reformaste, embora da cozinha a gente nunca se reforma, não é? Não, a gente nunca se olha. Olha, ainda ontem estive a cozinhar para uns amigos meus, 25 pessoas lá em casa, num jantar, uma degustaçãozinha, com 4 pratos, foi uma maravilha. E sabes que eu se estiver mais que um dia sem cozinhar, nem que seja em casa. Claro. Ando sempre para os netos, para amigos, ando sempre nessas patuscadas. Mas estava eu a dizer que nós deveremos efetivamente ser das culinárias que mais utilizam a cebola e o alho. Porque Então, quase os presente nossos em tudo, refogados, é sempre. Uma vez fiz um curso no Brasil e quando começava a cozinhar, já eles começavam a gozar comigo e dizer, já sabemos, alho, cebola, azeite. Já levavam aquilo para o gozo. É um prazer ter-te aqui na minha zona, aqui no meu distrito, esta linda Setúbal, aqui com o magnífico Sado, que é o único rio do país Olha, não que sabia. corre de sul para norte, porque Não nasce no sabia, Algarve. disseste-me há É pouco. único, é verdade. Eu não sabia que era. E já sei que vocês há pouco viram aí uns golfinhos, não é? É verdade. Infelizmente andaram a vadear muitos anos daqui do rio, mas agora regressaram. Mas Isso é agora sinónimo voltaram. que as águas estão puras. Para ficar mais limpas, não é? Absolutamente. E acho que já no teste também já se costumam ver uns golfinhos. Porque antes via-se quando, Sim, quando sim, se sim. atravessava o. Era? O rio, De Cacilhas, cheguei a assistir a isso. De Cacilhas para Lisboa. Eu acho que nós temos que preservar a natureza, assim como preservar a nossa gastronomia. É verdade, também. e tudo. Que é isso que eu defendo e tu, mas que acho que anda muito maltratada. Andamos a afrancesar muitas coisas. Olha, o que é que achas agora desta nova ideia da gastronomia, das 7 maravilhas da gastronomia? Com toda a sinceridade, ainda não me debrucei muito sobre isso, mas quero ver se me informo bem Mas é um bocadinho redutor, não é? para depois dar a minha opinião. Não achas um bocadinho redutor, reduzirmos a gastronomia só a 7? Eu acho que sim. Olha, essa eu não sabia que só a 7, porque nós com a nossa riqueza gastronómica que temos, reduzirmos a 7 escolhas é complicado.
Acho que vai ser uma seleção muito difícil de fazer. Mas Que quando eu, di- eu quando costumo dizes dizer, desculpa só ter-te interrompido, eu costumo dizer que a nossa diversidade na gastronomia e a nossa riqueza consiste, e não sei se já analisaste isso, numa curta distância, às vezes de meia dúzia de quilómetros, uma receita difere logo da outra. Completamente. Hã? E isso é que nos dá uma certa riqueza. Há casos E é aí isso que não se fabulosos. pode perder, não É é? isso que não se pode perder e que eu defendo acerrimamente, pá, porque nós temos os produtos melhores do mundo. Bom tomate, bom azeite, bons tudo. Os ovos, vinhos. O azeite então é fabuloso. Epá, e não sei, não percebo. Nós, pela primeira vez em muitos anos, estamos a conseguir ter azeite em quantidade suficiente, Sim. porque nós éramos importadores. Pois. Ainda somos em parte. Mas o nosso azeite, Já conseguimos ter algum azeite para... a nossa riqueza do azeite, tanto no Alentejo como nas Beiras, no Ribatejo, no Norte, aquela Sabes que zona o de Trás-os-Montes. do azeite há uma coisa muito interessante, que no Brasil todo o azeite é português. Mas aquelas latinhas que se vê de azeite que diz azeite português, não quer dizer que seja de Portugal. Eu sei. Então agora o As habilidades. antigo Ministro da Agricultura conseguiu fazer uma coisa que eu acho que foi certificado e que colocaram um selo nas latinhas, Pois, para mas é azeite de autenticar. Portugal, não é? Claro. Porque a marca azeite português está registada e por isso tem que ser, não se pode fazer nada, está registada como azeite português e E era vendido e o vem da produto não era nosso, Argentina, claro. vem de todos os países, menos Chile, Portugal, não é? De Argentina, Chile, pois. não é? Também são produtores, agora até a China já começa a produzir azeite. Esses produzem tudo, pá. Então refogamos aqui, vou deixar aqui um bocadinho. Olha, porquê é que tu não usas colheres de pau? Eu adoro cozinhar com colheres de pau, pá. Eu também gosto. E ao Mas contrário de muita gente habituei-me. julga, isso não é proibido, não é? Toda a Não gente é, andou não é essa proibido. coisa que era As pessoas têm proibida, ideia que é colheres de pau. proibido. Mas eu em minha casa e em todo o lado que vou levo sempre as minhas colheres de pau. Adoro. As pessoas cozinhar. acham que é proibido, mas não é proibido. Não. Colher de pau não pode Agora, estar lascada. a lei também é muito estranha, porque a lei diz que podem ser usadas desde que estejam em perfeitas condições de... Sim, claro. O que faz com que Olha, eu vou contar uma história passada fiquemos com sempre nas estas, mãos dos fiscais, com estas não é? colheres, Para com fiscalizar. estas colheres de plástico. Um dia numa cozinha vi 2 tachos grandes um ao lado do outro e a colher a derreter para dentro da panela e digo assim, então isto é que é melhor que a colher de pau. A colher de pau, quando queima, nós cheiramos logo, não é? E o lume purifica. Por conseguinte, a dificuldade, o que a colher de pau não pode ter é estar lascada, É. ter fissuras, não é? Porque o queimado isso não interessa. Eu sou contra o plástico, as colheres de pau e essas coisas de plástico. Tenho tudo o mais artesanal possível. E além disso, conseguimos dar muito trabalho a uma indústria que está prestes a desaparecer. Sim, desse género está muito prestes a desaparecer porque não há quase consumo. E eu defendo isso acerrimamente. E mais a mais agora que se dizem que devemos comprar coisas portuguesas, não é? Claro. Os produtos serem portugueses. O código Eu 560, sempre faço não é? isso. Eu O sempre fiz o isso. célebre código 560 que está nas embalagens. Eu sempre faço isso. Procuro Quando dizes sempre. que a cozinha portuguesa está a ficar afrancesada, tem a ver com a apresentação, tem a ver com... Não, eu acho também que nós temos uma cozinha às vezes muito difícil de apresentar. Uma feijoada, uma cabidela, são pratos muito difíceis de apresentar, não é? Mas eu acho que se utiliza muito. Agora, acho que está, embora eu goste, mas tudo o que seja exagero, utilizar-se muito minimalista. Não é? as ervas aromáticas, porque eu acho que é bom que se usem, mas não em demasia, porque isso altera completamente o paladar das coisas, não é? É, mas isso Sendo em exagero, vai alterar completamente o paladar do... Não, é como... eu digo muitas vezes, o pimento é ótimo, mas o pimento tem que ser usado em quantidade Absolutamente, certa. os coentros são ótimos, mas um toque de noz moscada, não por aí, tudo tem conta, peso e medida. O cravinho, não é? Porque eu acho que as ervas, as especiarias em excesso servem para tapar os produtos quando estão maus. Mas as especiarias, Era. ao princípio, serviam Era exatamente para isso, não é? claro. Ao princípio, serviam para isso, não é? Isso é uma coisa que eu defendo e eu acho que nós temos uns produtos tão bons que nos basta um pouco de sal, um pouco de azeite,
já é suficiente para tratarmos. Mas é por modas. Repara que agora voltou a usar-se, digo isto sempre porque, na verdade, Vais fazer o pomo, não é? fazer o Para pomo. guardar o bacalhau. as ervas aromáticas não apareceram agora, não é? Então, nós é que as trouxemos. Sempre não é? existiram, não é? Sempre. Agora, E fomos nós as que- especiarias deixaram de ser usadas e começou-se a usar mais ervas. Mas daqui a uns tempos vai-se usar outra vez as especiarias. São com modas, mais- não é? Como as roupas, não é? É como as roupas. Os paladares. Nós vamos usando. Ainda há pouco falávamos de coisas que deixam-se de consumir. Por exemplo, eu lembro que em Matosinhos consumia-se, usava-se a sardinha quando é muito fresca, crua, só com azeite Sim, sim, pois, claro, como a anchova, com os filetezinhos de Exato. anchova. Marinados, não é? Marinados, claro, a vinagreados. Claro que hoje, quando se faz isso, parece uma excentricidade, não é? Parece que é uma coisa Claro, muito nova. moderna, não é? Parece que é sushi de sardinha, não é? E o depois hoje há curioso- outra coisa que é os confitados, não é? Pois, que está agora No outro também dia na achei moda. muita piada porque eu vi Agora faz confite de carne de tudo. porco confitada. Claro. Carne de porco confitada são regiões, não é? Claro, absolutamente. A base é a mesma. Sabes, é curioso que ainda há pessoas, sobretudo ali nas beiras interiores, eu há tempos constatei isso, que se lhes der sardinhas frescas, epá, eles comem, Não mas gosto, preferem as salgadas. Queres deixar nas barricas, não é? Absolutamente. Não digo essa, isso era a escochada. Isso era uma sardinha que geralmente era cozida, tinha que ser posta de molho, que era uma sardinha ficada amarela. Exatamente. Chamava-se aqui na minha região, aqui na Caparica, na costa da Caparica, sardinha escochada, que era comida como o bacalhau, tinha que ser posta de molho e era amarela e um bocado rançosa. No às Porto, vezes. no Porto usava-se muito essa Pois, sardinha justamente amarela. era uma defesa, quando não havia outras coisas. Mas nas beiras gostam mais da sardinha salgada para assar com 2 dias de sal do que fresca. Como em E o Bragança. porquê? Que tem, pois, ora, o porquê? Porque era a dificuldade do peixe chegar fresco a essas zonas e eles habituaram-se a esses paladares e que foram transmitidos de geração em geração. Assim como se assava no forno. Pois, Eu lembro em Bragança de se assar no forno a sardinha, não é na brasa. Sim, sim, no forno, Punha-se no pois. forno e deixava-se que ela conseguisse. agora uma Assado surpresa em muito sal. grande para mim, uma surpresa muito grande para mim foi a conquista dos caracóis no norte do país, pá. Era impensável, eu registrei isso, tenho registrado isso, era impensável nós irmos ao norte, Viana do Castelo, Braga, não sei o quê, falar em caracóis, aquilo era As pessoas não achavam ninguém. graça nenhuma. Mas hoje já chegas a qualquer ponto, a qualquer esplanada, no Minho, traz os montes, há caracóis. Foi o que eu acho que foi uma conquista simpática. Nós vamos pôr assim o bacalhau em lascas grandes. Pois. Mas o meu amigo Carlos Godinho, que é da Seleção Portuguesa de Futebol, sempre teve a ideia de criar a confraria Do caracol? do caracol. Ah, sim? Eu acho uma ideia interessantíssima. Por exemplo, porque eu gosto daqueles. Gosto de caracol pequenino, mas também gosto das grande, das caracoletas. caracoletas, sim, sim. Do caracol grande. E nunca comeste um arroz de caracoletas? Não, isso não. Maravilha. Comem-se primeiro as caracoletas, depois do caldo onde foram confeccionadas, claro, adiciona-se um pouco de manteiga e faz um arroz que é uma delícia, pá. Eu gosto imenso das caracoletas recheadas. Recheadas. Faz-se uma sim, uma aquela massa pasta de pão ralado com ervas e acho uma delícia. Gosto imenso. E Que é a sorda, agora tem que grelhadinhas cozinhar bem. também só, depois com molho de manteiga e limão e Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é deixar cozinhar a sorda, não é? A sorda tem que cozinhar. E sobretudo um toquezinho de agarrado no fundo. Dá-lhe um toque, dá-lhe um sabor muito, Tostadinho, não é? absolutamente. Vamos Não é deixar deixá-la assim. queimar, mas deixá-la agarrar um bocadinho. É o ponto que atinge a cozedura da sorda. Temos aqui então a massa. Vamos colocar Fazer aqui. mas vocês chamam no norte iscas, não é? Não, mas as iscas A são isca é diferentes. diferente. A isca é massa só de farinha e água, com salsa, que depois é colocada na frigideira, como se fosse um crepe. Sim. Depois põe-se o bacalhau no meio e enrola-se. Pois. Isso é que são as iscas de As bacalhau. iscas. Isto já deve estar. Vamos então aqui colocar uns lombinhos, assim umas lascas de bacalhau. Portanto, o bacalhau foi escalfado, aproveitamos a água do bacalhau para fazer a sorda e depois colocamos
pessoas às vezes Já cheira. deixam a massa muito grossa, o que não é, Depois fica muito miúdo, fica muito depois. não é muito elegante, não. Este ponto está ótimo. Vamos agora deixar aqui fritar bem. Claro que a massa, quanto mais fininha for, mais crocante depois claro, ela fica, não é? Há quem goste de usar claras em castelo, mas eu por acaso não acho. Depois fica muito fofas. Fica muito fofo. Sim, sim, sim. Eu Depende, também não ponho. depende daquilo que gostar, Claro, não é? há pessoas que eu também gosto, quando faço as pataniscas, eu gosto de as fazer fininhas e assim, tipo, estendidas. Não gosto, ficar não mais. gosto quando ficam assim muito maçudas. Assim como essas estão aí, mais ou menos. Há quem faça ali na régua, a família Serpa Pimentel costuma fazer, são rendas de bacalhau, que são ótimas, que a massa é muito Então, fina. fininho, e depois quando se pende a fazer aquilo, É. dilaça e parece um E eu remegado, gosto também não de é? fazer Pois. pataniscas com a farinha da milho? tempura. Da tempura. Da tempura. Uhum. Porque fica mais fino, crocante. Fica, É. sim, fica. Desde que se põe água gelada. Claro. Desde que se põe água muito gelada. Vamos então fritar aqui assim aqui o bacalhau Estou com ótimo aspecto. albardado, com a cebola. Já sabe que a receita sai ao domingo no Jornal de Notícias e por isso não apanhei alguma coisa da receita. Vai sair lá de certeza. Nós vamos fritar, vamos colocar aqui a escorrer a gordura. Aqui a sorda vai cozer mais um bocadinho, vamos deixar então agarrá-la no bocadinho, fundo para dar o toquezinho. e depois vamos terminá-la com 2 gemas de ovos. Voltamos já, vamos só aqui terminar e damos aqui uma arrumação aqui à nossa bancada da cozinha. Temos então aqui a nossa sorda de bacalhau, a gema de ovo está crua, depois envolvemos no momento de servir para aquilo Bebe. que dá um aspecto mais homogéneo, também mais saboroso, e o bacalhau albardado aos pataniscas. A nossa cozinha portuguesa é isto, temos que a tratar depois com muito carinho e sobretudo depois dar-lhe uma roupagem que muitas vezes passa pelo material, pela louça, e não passa tanto por diminuirmos as quantidades e colocarmos num prato muito grande. Nós vamos continuar a conversa, não aqui, mas noutro espaço, aqui em Troia, no Troia Resort. Que essa sorda também iria maravilhosamente com os queirapauzinhos fritos ou umas pingas Muito aqui, bem. apanhadas Sim. aqui no estuário aqui do Sado, não é? Sem dúvida. E aqui com um bom vinho branco aqui da região, Aqui da região de Setúbal. gostava de saber a tua opinião, o que é que achas agora sobre esta nova vaga de chefes de cozinha que aparecem cada vez mais jovens, com tanto interesse e tão empenhados em cozinhar. O que é que lhes falta? Eu não acho que é uma vaga, eu acho que é um vagão cheio. O que é que lhes falta? Olha, humildade e preocuparem-se mais com a nossa gastronomia do que certas receitas que eu vejo aí fazer, que eu costumo dizer, mandarem-se para fora de pé sem saber nadar, e quando se lhes tira os livros da frente, eles já não sabem o que é que hão de fazer à vida, não é? Mas por outro lado, isto é uma verdade, mas por outro lado há um grande empenho, uma grande dedicação já à gastronomia, como não havia há uns anos atrás. Claro que há, porque sabes, isto também com a crise que há e com o desemprego que há, é uma profissão geralmente que tem sempre. Mas é preciso gostar muito, porque não é... Claro, não, isso eu costumo dizer, para se trabalhar numa cozinha é como seja um médico ou um padre. É quase um sacerdócio. É um sacerdócio, temos que nos dedicar de alma e coração, porque em termos de horários nós andamos sempre ao contrário dos outros, vida familiar é o que tu sabes, por conseguinte é preciso gostar-se muito, e eu costumo-lhes dizer que quem não gosta, que não siga, que não se ande a enganar ele próprio e a tirar lugar a outros que às vezes gostariam de desempenhar essas funções e não têm as oportunidades precisamente porque... Tu agora, como avô que és, tens mais tempo, porque estás mais livre, não é, do que quando eras pai. Gostavas que os teus netos seguissem um dia a tua profissão? Se quiserem, por que não?
Acho que é uma profissão linda, é um escape. A pessoa quando está a cozinhar esquece dos avisos das finanças, pá, esquece de todas estas tropelias todas porque vamos passando. Eu acho que sim, que se gostarem, porque não, acho que é uma profissão linda e cada vez mais valorizada, não é? Cada vez mais valorizada e é uma profissão que sobretudo dá prazer às pessoas Absolutamente. e dá alegria. E dá alegria é quando nós partilhamos e fazemos a felicidade dos outros também, é isso que eu ia nos dizer. sentimos felizes. É isso. Olha, Hélio, à tua um prazer. saúde, À tudo nossa bom. e à de todos os E portugueses. nós ficamos à espera do próximo programa, por Portugal, com certeza, com a gastronomia e sempre apelando ao prazer da boa mesa. À sua saúde.